Então, boa noite, pessoal. Hoje eu me prolonguei um pouquinho antes da aula, a gente trocou uma conversa, né? Então, o que acontece? Hoje a gente vai estar falando de rompimento e falso rompimento, pullback e mini pullback e zonas de polaridade, beleza? Pessoal, o que seria esse bendito rompimento e o falso rompimento, tá? Pessoal, vamos dizer aqui que a gente tenha um ponto aqui, um ponto de resistência, tá? Vou traçar aqui, porque esse ponto aqui é um ponto de resistência, porque a gente teve um padrão aqui, um engolfo e uma confirmação. O mercado ele subiu, tocou aqui e caiu. Porém, nesse momento aqui, o que é que o mercado fez? Ele acumulou o preço. Provavelmente, na hora que o mercado vir buscar essa região aqui, você não vai fazer a operação. Por quê? Porque ele acumulou aqui. Provavelmente, quando ele começar a distribuir essa acumulação de valores, ele não vai respeitar. E foi o que aconteceu, tá? Então, o mercado aqui fez o rompimento. O que acontece aqui? Aqui nesse ponto, onde o mercado rompeu, a gente percebe que ele rompeu só com a pontinha do candle, tá? E o que acontece? No que ele fez aí, que ele rompeu aí com a pontinha do candle aqui, ó, ele rompeu só com essa pontinha, a gente poderia acreditar que seria um falso rompimento, né? Que o mercado ele provavelmente ele poderia chegar e voltar. Só que observando o volume, a gente percebe que o volume aqui ele está em alta. Essa aula de volume a gente vai estar passando na próxima semana, acredito que a próxima semana, a gente vai estar falando dessa aula de volume aqui, desse indicador de volume, tá? Porém, eu não quero que vocês fiquem atentos a isso, e sim ao que aconteceu antes do mercado romper. O mercado dele aqui acumulou o preço, então essa zona aqui, se ele tivesse vindo buscar logo, quando ele levou a pancada aqui que caiu, que reverteu, se ele tivesse vindo buscar nessa vela, nessa aqui, seria boa para fazer a operação. Porém, ele aqui fez uma acumulação, ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, e ficou aqui, ó, acumulando o preço, juntando o volume. E quando ele distribuiu, ele subiu, rompendo. Esse rompimento aqui foi confirmado com essa vela. Então, esse rompimento aqui é verdadeiro. Tá, Rafa, beleza. Entendi essa questão do rompimento porque ele veio aqui para romper, porque ele acumulou. Beleza. Vamos voltar um pouquinho, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente pegar um ponto aqui e entender de fato um outro ponto. Vou limpar aqui essa resistência, não. Vou pegar ela e vou trazer para cá. A gente aqui tem um outro ponto forte. O mercado ele subiu, tocou e caiu, né? Despencou. Beleza. Esse próximo toque que houvesse aqui seria perfeito. Porém, antes de tocar, olha o que aconteceu. O que a vela fez aqui? Finalizou próximo à tua região, mas não tocou. Aí tu vai pegar essa próxima vela? Não, filho. Ele fez um falso rompimento. Ele rompeu e voltou. Se eu tivesse para fazer essa operação aqui, provavelmente quando essa vela viesse buscar esse ponto aqui, eu poderia fazer uma entrada. Mas eu não iria. Se eu fosse acreditar nesse falso rompimento aqui, eu poderia acreditar no falso rompimento e fazer a operação. Porém, o mercado ele está em tendência de alta. Por que eu vou entrar aqui vendido, né?
não tenho motivo para fazer isso. Então, pessoal, só um instante. Então, pessoal, nesse ponto aqui também não faria entrada, apesar de ser um ponto muito interessante para fazer. Porém, ele não me deu a oportunidade de fazer a operação. Mesmo que ele fez essa acumulação aqui, eu não iria fazer isso, essa entrada. Então aqui teria outro gatilho de não entrada, que era outra acumulação. Tá, Rafa. E onde é que a gente poderia ter um ponto interessante aqui? Tá? Deixa eu encontrar aqui. Pronto, aqui, ó. A gente tem um ponto aqui onde o mercado ele respeitou, mas não teve um padrão. Tem um padrão nesse ponto aqui. Né? Nesse ponto aqui a gente tem um padrão onde o mercado engolfou e desceu com toda a força. Ele tentou romper aqui, não conseguiu. Fez um falso rompimento aqui, acabou respeitando quando veio buscar aqui de novo. Falso rompimento é quando o mercado ele tenta romper uma zona e cai. Quando ele volta lá para buscar, ele tende a respeitar, tá? Mas isso não acontece assim, tão simples, eu toda hora não. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu vou estar tentando explicar isso para vocês de uma forma mais simples. É porque o USD porra, é um par de moeda chato, velho, de mostrar isso para vocês. Aqui no áudio eu acho que tá melhor. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui o gráfico. Tá. O que acontece? Aqui no áudio JPY, a gente traça aqui um suportezinho aqui embaixo. Né? Por que traça esse suporte? Porque o mercado ele fez um padrão aqui e reverteu. Deixou um paviozinho aqui. Beleza. O mercado ele tentou fazer um rompimento aqui e subiu. Vamos ver se a gente tem um ponto lá atrás para ajudar com isso aqui. Tem esse ponto aqui, mas não é tão interessante, né? Cara, eu queria achar um negócio mais fácil para explicar para vocês, mas vamos lá. Ele veio aqui, tudinho, não respeitou essa zona, rompeu e ficou brigando. Se eu fosse fazer o traçamento disso aqui, eu pegaria esse ponto aqui embaixo, porque ele chegou aqui embaixo e levou uma pancada lá para cima. O próximo toque que houvesse aqui embaixo, eu faria entrada. Ele não veio buscar esse ponto, beleza. Eu poderia estar ligando uma LT nesse ponto, beleza, poderia. Poderia não, eu posso, nada me impede. O que é que o mercado fez aqui? Respeitou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui ele rompeu. Aqui ele nasceu próximo e rompeu. Claro, mas tu não ia fazer mais entrada aqui. Né? Aqui tu não ia mais fazer entrada. Já respeitou o que tem de respeitar. Vamos dizer que tu apagou aqui. Vamos procurar um ponto onde o mercado ele tenha feito um rompimento e mostrado pra gente um pullback. Tá? Nesse ponto aqui. A gente tem aqui o primeiro toque. E aí tu traçou o segundo nesse ponto aqui. Tá? O mercado respeitou. Mas aqui também não é um ponto, não. Aqui também não é um ponto, não. É. E o que aconteceu? O mercado ele respeitou e acabou rompendo. E aí tu fosse pegar um pullback aqui. Esse pullback seria feito ou não? Não, porque filtro de não entrada. Olha o tamanho desse pavio. Isso quer dizer que a vela foi lá embaixo e ganhou força de alta. Então aqui você não teria feito pullback. Quando ele realmente mostrasse o rompimento de fato, que foi quando ele não conseguiu romper e finalizou fora dessa zona, o próximo toque você poderia fazer a entrada. Mas ainda assim a gente tem um filtro aqui, que seria continuação de movimento de alta. Fez um martelo e ganhou força. Tá? Então a gente não operaria.
E aí ele rompeu de fato aqui com mais de 50% do corpo. Fez um harami de baixa, de alta, foi lá em cima, tocou e respeitou, quase respeitou aqui e aí foi embora. Pessoal, isso vai acontecer com frequência muitas vezes. Uma outra vez que eu operei, eu acho que estava com o Diego, se eu não me engano, e a gente fez uma operação para pegar a LT e o mercado ele acabou rompendo. Era como se eu fosse pegar aqui, o mercado rompeu. A, a sorte foi tão grande que eu digo, relaxa, Diego. Quando isso acontecer, a gente pega o próximo toque e a próxima vela veio buscar. E o que aconteceu logo em seguida, Diego? Ela fez o pullback. Muito tranquilo, muito Ela tranquilo. respeitou Back na tudo, LT. velho. Foi perfeito. Eu disse porque não teria por que eu me aperrear com loja. E era o terceiro toque, se eu não me engano, daquela LT que a gente tinha traçado. Mas quando ele rompeu aqui, ó, isso aqui é pullback. Porque é o primeiro toque, ele rompeu com vela de força. Ele rompeu com mais de 50%. Ele rompeu com vela de força. Então esse pullback aqui é lindo, é interessantíssimo, é top. Isso eu estou falando num pullback em LT, tá? Esse pullback também pode ser feito em suporte e resistência, tá? Simples assim, você pode pegar aqui, ó, nesse ponto, pode pegar nesse ponto aqui também, ó, onde o mercado rompeu com vela de força e respeitou, mas eu não quis pegar nesse ponto, Rafa. Eu achei interessante pegar no corpo, nesse corpo aqui, respeitou. Não, mas pô, e se eu pegasse nesse ponto de baixo aí? Não, vou pegar aqui no pivô. Respeitou do mesmo jeito. Cara, mas se eu pegar nesse fundo aqui, essa vela rompeu todos esses pontos aqui com vela de força, velho. O próximo toque é pullback, é a entrada que vai respeitar. Olha quantos pontos a gente tem de respeito aqui. Não, mas aí se eu quisesse pegar aqui embaixo, aí, filho, só se fosse para pegar a retração, né? Porque a vela veio lá de cima buscar essa zona. E aí tu vai esperar um pullback aqui, espera, deu ou não? Só que ele rompeu com vela de força? Não, não rompeu com vela de força, mas rompeu com mais de 50% do corpo. E o mercado tocou e respeitou. E por que ele ia fazer essa entrada? Porque aqui ele estava mostrando um volume ganhando força. E aqui eu entraria acreditando ainda que o mercado ia cair. Rompeu de volta, ele fez um falso rompimento, voltou. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui nesse pavio aqui, ó. Porque se ele vir buscar esse pavio, eu faço a entrada. A gente também trabalha dessa forma, buscando esses pavis aqui. Mas a gente não já tem um aqui embaixo, véio, que a gente já traçou e já rolou vários pullbacks. Por que a gente não pode continuar usando ele? Ainda assim, o mercado respeitou uma, duas vezes. E se você tivesse deixado lá naquele ponto de baixo, o mercado respeitou de novo, tentou romper, fez um falso rompimento. Aqui eu entraria vendido, já que ele rompeu com mais de 50% do corpo, mostrando pavio na parte superior, mostrando força de venda. Eu entraria vendido aqui quando ele veio buscar nesse pullback? Não. Por quê? Porque o volume está mostrando perca de força. O volume aqui nesse ponto, ele está mostrando para mim perca de força. Aqui teve um volume maior e aqui um volume menor. Qual é a tendência aqui? De o volume ser menor ainda. A tendência é essa ou não? Então perdeu volume de venda. E o mercado simplesmente reverteu. Fez um falso rompimento. Entradinha a favor do movimento. Simples assim.
Só que aqui, nesse caso, eu faria isso, eu puxaria para cá, para baixo, para fazer a entrada, pegando ou esse pavio, ou esse pavio aqui, ó, dessa velinha verde, para pegar essa entrada aqui. Eu poderia até passar para cá, ó, que é o que eu costumo fazer, nesse ponto aqui. Eu acredito que isso aqui é um falso rompimento e façam essa entrada aqui. Ó. Quem está operando junto comigo, às vezes, percebe que eu faço essa entrada aqui sem pensar nem duas vezes. Comprando isso aqui, fazendo uma compra aqui, né? Então aqui a gente teve um falso rompimento. O mercado ele tentou romper, não conseguiu, voltou, compra a favor do movimento de alta, beleza. Rompimento de fato, vela de força. Aqui a gente teria um mini pullback, mas não veio buscar. O mini pullback, a gente sempre opera mini pullback a favor do movimento, a favor da tendência, tá? Não é uma pernada de alta que a gente opera pullback, não. A gente opera pullback em tendência, seguindo a tendência. O mercado aqui está lateral. Então, onde é que a gente trabalharia aqui mini pullback? Nesse ponto aqui, o mercado não veio buscar. Nesse ponto aqui, o mercado também não veio buscar. Nesse ponto aqui, o mercado até veio buscar, mas aí ele não rompeu o suficiente para a gente ter coragem para fazer essa entrada. Aqui nesse ponto, ele rompeu o suficiente, mas não foi buscar. Aqui nesse ponto aqui ele rompeu o suficiente, mas não foi buscar. Porém, nesse ponto aqui de pullback, a gente traçaria o pullback quase, ó, quase, porque não está alinhado. Então, a amarração aqui seria no corpo mesmo, tá? Seria no corpo. Então, o próximo toque que houvesse nesse ponto, a gente faria entrada. E deixa eu ver se o mercado foi buscar. Em nenhum momento foi, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um ponto de mini pullback. Se a próxima vela tivesse vindo buscar, aí a gente chama de mini pullback, porque ele faz um rompimento com vela de força, vai buscar a zona e continua o movimento. Deixa a gente encontrar um aqui interessante, tá? Aí tá uma tendência de alta. Aqui vamos ver se a gente tem um mini pullback. Aqui não tem. Deixa eu ver por aqui. Aqui também não tem. Mini pullback eu gosto quando é aqueles mini pullback bem próximo, velho. Aqueles que a gente faz que o mercado ele tá bem coladinho. Aqui deve ter, quer ver? Rompeu, fez o pullback, mas eu gosto daquele mini pullback que é de uma única vela. Deixa eu achar. Aqui a gente tem aqui, pronto. Aqui a gente tem um monte de mini, lembrando, a tendência está de baixa, tá? E aqui a gente traçaria aqui um suporte nesse, poderia traçar nesse aqui, poderia traçar nesse aqui, ó. Rompeu com vela de força, o próximo toque, entrada, mini pullback. Porque aqui é uma vela de M15 e aqui é uma vela de M15. O mini pullback perfeito seria aquele bem juntinho da vela. Aquele que acontece quando a vela rompe com mais de 50% do corpo e logo em seguida o preço vai buscar essa mesma taxa. Tá? Isso aqui não foi rompido com vela de força. Caraca, vai estar difícil, hein? Hoje. Mas enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, não? Eu vou desenhar aqui, que eu não vou ficar procurando, não. Vou desenhar que eu acho melhor para vocês entenderem. O mini pullback, no caso, seria isso aqui. O mercado ele faz uma movimentação de tendência, fazendo topos e fundos abaixo um do outro, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo.
tá? E aqui ele faz isso. Ele faz uma vela vermelha. Eita. Ele faz uma vela vermelha. Oxente, que é isso, hein? Aqui, amado. Ele faz uma vela vermelha, tá? Faz em seguida uma vela verde e em seguida ele rompe isso aqui com outra vela vermelha. Rompendo isso aqui, aí ele faz isso, ó. Deixando aqui um mini pullback, tá? Mini pullback perfeito seria esse aqui, mas ele pode vir a buscar na próxima vela, na segunda ou na terceira, tá? Vamos dizer que isso aqui seria um quadrante de 15 minutos e a vela não foi buscar nessa, tá? Vamos dizer que a vela aqui fez apenas isso aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos dizer que a vela fez só isso aqui. Ela veio, fez uma velinha verde, fez outra. Oh, meu Deus do céu, Senhor, abençoe. Fez outra vermelha aqui. E depois fez outra vermelha. Só que essa vermelha aqui, ela foi lá em cima buscar. E aqui também se concretiza nosso mini pullback, porque ele rompeu esse fundo aqui com vela de força, tentou subir, não conseguiu, deu continuação, foi lá em cima, tocou e finalizou vermelho ainda. E aqui a gente tem mais um quadrante de 15 minutos, né? Que aí são 5, 10, 15, 5, 10, 15. Beleza? Então, isso seria a questão do mini pullback. Pullback é quando o mercado ele também rompe uma zona de, 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 de suporte muito forte ou resistência muito forte. E esse rompimento ele tem que mostrar de fato ser real, tá? Um exemplo aqui, aqui a gente teria um suporte aqui, nesse ponto. Isso aqui, um pouquinho mais para baixo. Pronto. O mercado ele rompeu de fato aqui, ó, e veio fazer o pullback, tá? Ele rompeu aqui, teve um fundo aqui, teve o fundo. Porque eu tracei aqui nos pavis? Porque o pavio aqui, eles terminaram simultaneamente na mesma taxa. Esses pavis aqui, eles estão equidistantes aqui, estão na mesma linha horizontal, tá? E o que acontece? Eu não preciso marcar no corpo se os pavis eles estão alinhados, terminando no mesmo ponto. Então eu utilizo o pavio e não o corpo. Eu utilizo o corpo quando os pavis aqui tiverem uma diferença visível, tá bom? E aí ele rompeu aqui, o próximo a vela que tocou fez o pullback da região respeitando. Então aqui a gente teve um rompimento concreto, que aí rompeu aqui com mais de 50% do corpo, a vela finalizou abaixo da zona, veio, fez mais uma vela e o próximo toque foi feito o pullback. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa questão de pullback e mini pullback? Não, Rafa, aqui tranquilo. Tá tranquilo? Massa. Os pullbacks que eu mais gosto são aqueles que topos e fundos são rompidos com a famosa velinha de força, tá? Os pullbacks que são rompidos com vela de força, para mim, são os melhores, tá? O que acontece? A gente tem aqui um ponto de pivô interessante, porém a gente tem aqui também um ponto de pullback interessante, onde o mercado ele já respeitou uma, duas, algumas vezes aqui, né? Utilizando esse ponto. Mas aí, Rafa, eu não queria traçar nesse ponto, onde seria um ponto interessante. Eu tracei aqui nesse corpo, tá? Para pegar o pullback. Mas você poderia traçar aqui no pivô,
E nesse pivô aqui, nesse ponto aqui, esse pavio isolado não é tão interessante, porque não tem um padrão, mas você pode utilizar ele para fazer operações do mesmo jeito, contanto que tenha confluência. Você não vai utilizar ele, só ele, para fazer a operação. Tem que ter alguma confluência, tá? Beleza? Então a gente tem aqui um pontozinho de pivô. Por que eu digo ponto de pivô? Porque a gente tem um pavio e uma reversão, porém não teve confirmação. Então aqui foi uma mínima que teve, onde o mercado tentou reverter, mas ele não mostrou uma continuação do movimento. Então isso aqui é só um ponto de pivô, onde foi rompido e houve o pullback. Tá? O pullback aqui foi válido, padrão praticamente, spin top aqui, padrão único. Tá? Eu não acredito só nesse padrão, eu não faria a venda logo no nascimento. Eu ia esperar o mercado ele vir buscar o pullback aqui em cima e não no pivô. Por que eu ia esperar aqui em cima? Porque é mais distante da onde ele está para vir buscar. Então, quanto mais distante ele for buscar uma zona, mais respeito ele tende a ter. Né? Com mais dificuldade, ele tende a ir buscar. Então, quando ele vir buscar essa zona de pullback, desse ponto aqui, eu pegaria essa entrada de pullback aqui, porque ele rompeu de fato, e aí sim eu entraria nesse pullback. Fala, Diego. Desce um pouco tua marcação, olha o mini pullback, ele respeitou aí também. Aqui embaixo, né? É, se tu colocar ele respeitou em todos os pontos aqui que você colocar. Não, desce mais um pouco. Olha aqui, bota na tua vela de... Deixa eu abrir aqui no meu para te mostrar. Olha aí, essa vela vermelhante. Ali mesmo, onde respeitou o pullback, respeitou o mini. Essas são de que horas? Tem que horas esse teu gráfico? Isso aqui está em 5 minutos. Não, que horas? De 7h30 da manhã, 7h30. do dia 9 de abril. Então, o que eu estou querendo dizer é que pullback e mini pullback, o mercado, para mim, o melhor que tem é esse aqui, ó. Quando o mercado ele rompe com vela de força, tá? Isso aqui não é uma vela de força, mas é um padrão único, tá? Um spin top. Vela de força é isso aqui, ó. O mercado ele rompeu aqui, rompeu isso aqui com a vela de força, mas a gente tem um padrão onde tem aqui em cima, mas aí ele não rompeu com mais de 50% do corpo, então a gente bota aqui no corpo. E aí rompeu com mais de 50% ou não? Rompeu. E foi uma vela de força? Foi. O mercado ele veio buscar o pullback. Deu gain. Então, para mim, os melhores pontos para pegar um pullback, tá, pessoal? É quando a gente tá numa tendência e o mercado ele faz o rompimento de um fundo com vela de força. Para mim, esse é um dos melhores pullback que tem. Aqui, ó. Fundo rompeu com vela de força, confirmou pullback. Top. Só que aqui rompeu com vela de força também. Mas rompeu o que aqui? Porque o fundo está lá embaixo. Aqui ele rompeu uma zona de suporte. Porém, se você trouxer essa zona de suporte para esse ponto aqui, quando o mercado ele veio buscar aqui, você poderia até fazer essa operação, acreditando que o mercado fosse respeitar. Mas a sequência de vela vermelha não permite você fazer isso, porque isso aqui é um filtro de não entrada. Tá? Vamos falar um pouquinho de zona de polaridade. O que seria essa bendita zona de polaridade? Alguém sabe dizer o que seria isso, não? Ô, Rafa, boa noite. Boa noite.
Zona de polaridade é quando está, por exemplo, numa tendência de baixa, né? Ele vende um suporte, né? Rompe um suporte, aí passa ali, ele vai lá para baixo. Aí aquele suporte não vira agora uma resistência, é isso não? Exato. Bem analisado. O que acontece aqui? O que foi que a gente teve aqui nesse ponto? Aqui, ó. O que foi que a gente teve aqui? Um canalzinho aqui, não é isso? Se você analisar, a gente teve aqui um canal. Confere. Vocês estão vendo esse canal aqui? Esse canal, ele vai se repetir várias e várias vezes. Como assim? Pega isso aqui, ó, essa projeção daqui para cá. Vou colocar branco e vou aumentar essa linha, tá? Essa projeção aqui, tá vendo o canalzinho aqui, ó? Onde esse canal ele vai aparecer de novo? Aqui e aqui. Onde mais? Aqui. Eita, beleza. E Creuza, como é que eu faço uma coisa dessa, amado? Volta para lá. Vamos pegar o canalzinho de novo. Aqui para cá. A gente tem um canal aqui. Se a gente colocar aqui, também tem um canal. Se a gente passar para cá, tem outro canalzinho. Esse canal aqui, essa projeção de canal, seriam zonas de polaridade. Porém, para ser uma zona de fato de polaridade, é como se a gente fizesse traçar um topo e um fundo e invertesse ele, tá? O que acontece? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pagar aqui, tá? O que é que o mercado ele fez aqui? Um canalzinho. E aí a gente vai pegar aqui esses pontos aqui, ó. Topo aqui. E vou pegar esse fundo aqui, tá? Então o mercado ele teve esse canalzinho aqui, massa. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa projeção desse canal e trazer para aqui para cima, tá? E vou traçar outro suporte aqui. Ele respeitou aqui, respeitou. Só que ele rompeu. Vou trazer de novo para cá essa projeção e vou traçar outro suporte aqui. Pronto. Olha que interessante. Eu nem tinha visto isso aqui. Nem tinha visto. Olha isso aqui. Isso foi só utilizando esse canal aqui. Eu fiz essa primeira projeção e depois essa de cima. E olha aqui atrás. Olha isso. Teve respeito ou não? Eu não precisei buscar lá atrás para fazer isso. Eu peguei apenas esse canal, tirei essa medida, projetei para aqui para cima e projetei de novo aqui para cima. E olha Aí, que... Rafa, Oi. a gente pode estar marcando o gráfico assim, tipo assim, na hora que eu abrir o gráfico, eu olhar, ver que tem um canal, eu posso começar a marcar suporte e resistências dessa forma, sem Com certeza, irmão. Porém, isso aí é uma análise mais avançada. Tá? Estou passando um pouquinho aqui para quando eu chegar na próxima, no caso daqui a 2 semanas, vocês já tenham uma noção da questão de projeção, de análise mais avançada. Eu estou querendo mostrar para vocês aqui que isso aqui é uma zona de polaridade, onde o mercado ele consolidou aqui, ele acumulou preço, ele fez uma lateralização e ele tende a repetir essa lateralização mais na frente, tá? Então o que aconteceu? Ele tentou aqui se manter aqui, mas aí ele ganhou força de alta, ele ganhou volume de mercado, ele aqui estava sem volume, ó. E a partir das 9 horas o mercado abriu as bolsas, enfim, alguns mercados financeiros iniciaram a sua abertura e o mercado ele ganhou mais volume, tá? Então, possa ser que ele venha consolidar aqui, possa ser que ele venha romper e consolidar aqui em cima, mas ele vai acabar consolidando uma hora, tá? Olha o que eu fiz aqui. Antes, sem nem olhar lá para trás, eu tracei isso, fiz uma projeção.
respeitou aqui embaixo no pullback, né? Quando ele rompeu aqui com vela de força, quando voltou a tocar aqui, respeitou. Massa. Tocou aqui, respeitou 4 pontos. 4 vezes ele respeitou essa projeção. E aí ele fez o rompimento de fato, né? Pô, mas aqui ele tá sinistro para operar, filho. Aqui, isso aqui em M1 é lindo, filho. Eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui em M1. E nada mais é que metade dessa projeção aqui, ó. Isso aqui é metade da projeção. Eu vou mostrar para M1, em M1 o que é que está acontecendo. Ele lateralizou. Ele está consolidado. Porém, em M5 você não vê a movimentação em M1, só vê uma vela aqui. Uma vela para cima, outra para baixo, outra para cima, outra para baixo, outra para cima. Né? Mas ele está consolidado aqui em M1. Ele está lateral em M1. É ruim operar isso aqui. Cara, para quem opera em M5, vê isso aqui, a primeira coisa que ele faz é mudar de gráfico. Porque é chato. Em M5 é bom para a gente operar tendência, retração. Isso aqui é bom para operar em M1, filho. Porém, eu não quero passar um operacional de M1 agora. Eu quero que vocês aprendam de fato M5, tá? Aprendam porque os padrões são mais limpos, a análise é mais limpa, os padrões são respeitados com mais facilidade e em M1 o mercado é muito volátil, ele tende a não respeitar alguns padrões, ele é um gráfico mais sujo, tá? Mais rabiscado, podemos dizer, tá? Então o que acontece? Eu não precisei olhar lá atrás para fazer isso. Eu fiz a projeção, marquei, fiz a outra projeção lá em cima, marquei. E se eu for lá para trás, ó, olha isso aqui, olha. Eu nem precisei muita coisa. Eu poderia ter usado essa lateralização aqui para traçar um topo e um fundo e fazer a projeção. Será que daria certo? Claro que daria. Eu não preciso de um ponto físico, que já aconteceu para traçar um suporte e resistência. Eu posso pegar um topo e um fundo, pegar essa lateralização aqui e traçar uma projeção, onde o mercado ele vai acabar respeitando lá na frente. Tá? Isso aqui, pessoal, é só para vocês entenderem. Se faltar ferramenta para vocês analisar o mercado, fiquem calmos. Não é porque tu traçou um suporte, uma resistência ou uma LTA que tu precisa ficar agoniado. Não precisa ter pressa para fazer a operação. Leia o mercado, observa, preste atenção no que é que ele está fazendo. Utiliza o que é que tu sabe, o que é que tu tem em mãos. Eu tenho LTA, tenho LTB, tenho FIBO, tenho volume para poder analisar, tenho uma média móvel aqui para entender qual é a tendência que ele está mostrando para mim. Então, se tu tem essas ferramentas, utiliza ela, velho. Na calma, na paciência. Tá? Beleza? Então, zona de polaridade, pessoal, é quando o mercado ele tem um suporte que ele vem respeitando, quando ele rompe, ele torna a respeitar algumas vezes, seguidamente. Tá? Isso é zona de polaridade. Onde ele está respeitando aqui como suporte e quando ele rompe, ele passa a respeitar como resistência. No caso, o suporte seria esse ponto aqui que ele vinha respeitando e quando rompeu, ele passa a respeitar como resistência. Entendeu, pessoal? Ô, Rafa, você já passou o operacional da Fibonacci já? Para a semana também. Fibonacci, onda de Elliott, fluxo. Show. Beleza. Tudo tranquilo, pessoal? Não tem muito o que fazer, não. Em relação a pullback, zona de polaridade e mini pullback, é exatamente quando você souber quando o mercado rompeu de fato,
uma zona forte, tá? Quando ele fizer um falso rompimento, para você pegar a operação no falso rompimento, tá? Ele fez o falso rompimento aqui, mas ele não rompeu com mais força aqui, com mais de 50%, mas ainda assim deu boa. Se você tivesse feito a operação aqui, eu mesmo ia esperar vindo buscar o corpo também. Mas aqui eu não entraria vendido, eu ia esperar um padrão para entrar comprado, porque tendência de alta opera sempre a favor da tendência, pessoal. Operar sempre a favor da tendência, beleza? Então, recapitulando, vou limpar aqui o gráfico para mostrar para vocês. Pullback, a gente vai ter uma zona de suporte e outra de resistência. Quando acontecer o pullback, o mercado ele vai iniciar uma alta. Quando ele romper, ele vai fazer o pullback. A mesma coisa quando o mercado tiver uma queda. E quando ele romper, a gente vai operar o pullback. No mini pullback, a gente aproveita o movimento e a gente faz o pullback, o mini pullback na vela, tá? No corpo da vela, beleza? Qual o melhor pullback que a gente tem quando a gente tem um fundo ou um topo, né? Vou traçar aqui rapidão. Quando a gente tiver um fundo ou um topo rompido com vela de força. Eita, isso aqui é vermelha, mano. Quando a gente tiver um fundo ou um topo rompido com vela de força, para mim esse ponto aí esse ponto aqui é para mim um dos melhores pullbacks que a gente tem, tá? Para mim esse aqui é o melhor pullback que a gente tem, onde a gente vai ter um fundo, lembrando que fundo vai ser quando o mercado ele mostrar um padrão de reversão, que é quem teve um harami e confirmação, e a gente teve um rompimento com vela de força, pullback nesse fundo, beleza? Padrão N, mas isso independente se for padrão N, padrão J, padrão F, a ideia é que quando a gente tiver um fundo rompido com vela de força, a gente opera o pullback no primeiro toque da zona. Show, Diego? Lembrando, padrão rompido, um fundo rompido com vela de força, a gente pega o primeiro toque quando vem buscar esse fundo. Vela de força, para mim, esse aqui é o melhor padrão que tem. Mesmo que tenha deixado um pavio aqui, a gente marca no corpo. Se o pavio tiver terminado no mesmo ponto, tá? Se e somente se o pavio terminar assimetricamente idêntica à vela anterior, aí a gente traça no pavio. Mas caso não terminar identicamente ou simetricamente na mesma linha, a gente traça no corpo. Entenderam, pessoal? Esse para mim é o melhor pullback que existe, tá? Lembrando que a gente só vai operar pullback a favor da tendência, tá bom? Show. Mas, pô, e se aparecer uma micro tendência? Aí, pessoal, as coisas vão melhorar. Quando a gente aprender Fibo
e as ondas de Elliott, porque aí a gente vai saber exatamente quando o mercado pretende reverter, tá? Quando o mercado ele pensar em reverter, a gente já vai estar dois, três passos na frente dele. Beleza, família? Dúvidas? A hora de tirar dúvida é agora, tá? Pode ligar o áudio aí, família. Aí, Rafa, a gente vai fazer sempre a marcação no corpo e não no pavio? Você entendeu o que eu falei? Quando os pavis terminarem simetricamente, a gente traça o pavio. Quando eles terminarem, o pavio tiver na mesma linha, a gente marca o pavio. Porém, se não tiver na mesma linha, como esse aqui, o pavio vermelho está mais acima do que o verde, Tá mais acima, aí eu marco no aí você corpo. traça no corpo, tá? Beleza. Quando os pavis estiverem equidistantes, né, no mesma linha, aí você traça o pavio. Eu estou tentando encontrar um bendito pavio aqui para a gente poder traçar, mas eu não estou encontrando. Tem um aqui, ó, pronto. Para pullback, a gente não traça esse corpo, e sim o pavio, porque estão praticamente aqui na mesma linha, né? Ou não? Eles terminaram aqui simetricamente e praticamente na mesma linha. Então, para pullback, a gente pegaria no pavio aqui, tá? Claro que aqui eu estou dando um exemplo, não terminou idêntico aqui, né? Terminou aqui, ó, um mais baixo do que o outro. Estou dizendo simétrico é que quando terminar simetricamente mesmo, quando os pavis terminarem na mesma zona, terminarem na mesma faixa, você traçar o suporte, tipo aqui, ó. Aqui a gente teve praticamente na mesma taxa aqui. Então, para pullback, a gente pegaria no pavio. Nesse caso, o corpo aqui estaria perfeito. Por quê? Identicamente perfeito aqui, ó. O corpo, pavio, ele tá com falha. Se eu pegar o pavio da vela vermelha, ó, o verde nem toca. E se eu pegar o pavio da vela verde, o vermelho ultrapassa. Então aqui é corpo. Quando tiver o pavio terminando identicamente, aqui, ó, pronto, aqui a gente tem. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, pronto. Terminaram aqui na mesma zona desse ponto, mas não teve pullback, teve rompimento. Teve pullback lá na frente, mas aqui a gente não entrava, né? Porque acumulação, o preço nasceu próximo aqui, não ia fazer essa entrada, mas nem pagando, filho. Não, eu vou te dar 100, eu digo, me dê 100 por não entrar, que aí eu não entro. Mas para entrar aqui eu não entro, não. Não, mas eu vou te dar 100, eu digo, meu amigo, não vou perder seu dinheiro, não. Você é doido. Mas respeitou o pullback dessa zona de pavio, ou não? Entendeu aí, Lucas? Entendi, beleza. Eu fiz a pergunta porque eu fiquei na dúvida na hora da gente fazer as marcações de suporte e resistência, se a gente deve marcar no pavio, mas aí você estava... Não, veja Entendi o final só, das... entenda uma coisa. E essa marcação é para pullback após o rompimento. Suporte e resistência. A gente vai sempre traçar no pavio que mostrar um padrão de reversão e confirmação. Show? Show, show. Beleza, valeu. Pessoal, dúvidas? Bora lá. Bora, Ô, pessoal. Rafa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não entendi ainda o direito, a diferença do pullback e do mini pullback. Para mim, eles parecem. O mini pullback, para mim, é um pullback na próxima vela, já, vamos dizer. Exatamente. Mini pullback, a gente opera na tendência. O mini pullback, a gente opera a favor da tendência, a favor do fluxo. Tá? O que acontece aqui, ó? O
mercado rompeu esse fundo aqui, mas rompeu com uma vela de força, porém não rompeu com mais de 50%. Então, esse pullback para mim não é válido. E se eu traçasse aqui no pavio, também não adiantaria. Mas o pullback, o mini pullback, a gente opera como se fosse um fluxo. A gente está operando no fluxo. O pullback, quando a gente opera pullback, de fato, o pullback, a gente espera ele romper uma zona e lá na frente, quando ele vir buscar, né, ele já está numa movimentação diferente. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui tem um ponto aqui de pullback, tá? A gente tem aqui um fundo, o mercado ele rompeu, fez um mini pullback logo em seguida, né? Ele rompeu aqui com vela de força, esse ponto, não é isso? Rompeu, a gente deu continuação no fluxo. Confere? Christian? Sim, confere. Então, Beleza. pro mini pullback, não importa a tendência? Não, para mini pullback você só faz a favor da tendência, a favor do movimento. O pullback mesmo, que a galera fala, não, pô, peguei um pullback. Lembrando, a gente pegou aqui um mini pullback. A gente pegou um fluxo de movimento. Ele rompeu aqui esse fundo com a vela de força, a gente pegou o mini pullback aqui, massa. O mercado ele rompeu de fato, confirmou o rompimento e iniciou uma alta. Fez um padrão de reversão e confirmação. Subiu, praticamente ele tocou. Isso aqui já é um pullback, porque ele está numa movimentação de alta. E aí você pega para retração da vela, não acreditando que ele vai continuar o movimento de baixa, apenas que ele vai apenas retrair e a próxima vela possa de fato romper. Um exemplo, ele veio, fez o rompimento, tentou buscar, não conseguiu, foi lá, tocou, aqui ele está no movimento de alta ou não. Mas você opera para retração da vela e não para continuação do movimento. Aqui, o mini pullback, a gente opera a favor da continuação do movimento. Não é apenas... assim, né, Rafa? Oi? Tem as duas condições. Tem movimento e tem tendência, né? É que o pessoal confunde muito movimento com Exato. tendência. Às vezes, você está analisando apenas o movimento e pensando que é uma tendência. Aqui, a gente está operando a favor do movimento de baixa, porque aqui ele não demonstrou uma tendência. Porém, se a gente parar para analisar, ele fez topo, fundo, topo, aí fez um fundo lá embaixo. Aí aqui é notícia, né? Esculhambou aqui o mercado. Mas ele está mostrando para a gente aqui que ele está numa tendência de baixa. Então, até o momento que ele romper essa LT aqui, a tendência dele é de baixa. E aí ele rompeu aqui. Quando ele rompeu, aí sim a gente já iniciou aqui uma tendência de alta. Olha o que aconteceu com a nossa média móvel. Ela estava em cima do gráfico, mostrando que a tendência era de baixa, e passou a ficar embaixo do gráfico, mostrando que a tendência nesse momento agora é de alta. E ele iniciou uma movimentação forte de alta, só que aqui ele acabou lateralizando, que é muito normal depois de um movimento desse tão forte, de uma movimentação de alta tão forte. Então aqui ele está tentando se manter lá em cima e o mercado quer jogar ele para baixo, porque ele tem que fazer essa correção desse movimento. Isso aqui é um movimento muito forte, então o mercado ele não consegue apenas subir desencadeado, não. Ele tem que fazer um movimento de recuperação. Eita, meu Deus do céu. Ele tem que fazer um movimento. Faltou a palavra, pessoal. De correção. De correção. Ele tem que fazer um movimento de correção para respirar, para continuar essa subida dele. Entendeu? Todo mercado ele faz isso. Ele não consegue subir de uma vez. Ele sobe, ele faz uma correção e continua a subir. Ele precisa fazer. Ele tem que dar uma respirada antes de continuar subindo. Tá?
gente entendeu, isso aqui é uma tendência, porque ele faz um fundo, um topo, um fundo. Porém, para se fazer fundo, topo e fundo, tem que existir padrões de reversão de movimento. O que é que a gente teve aqui? Um engolfo, confirmou. O que é que a gente teve aqui? Um harami de baixa, confirmou. Teve um martelo, outro martelo, mas aqui ele já confirmou a reversão. Porque ele fez o martelo, a próxima vela deu continuidade? Não. Fez um martelo invertido, de cor verde, não desceu mais. Tentou descer, finalizou verde, então ele já mostrou uma reversão de movimento. Rompeu o topozinho aqui, ó. E olha aquele padrão que eu falo tanto. Rompeu com vela de força. O próximo toque, meu Deus do céu, isso é tão gostoso de operar, minha gente. Meu Deus do céu, como eu gosto. Então rompeu com vela de força. Próximo toque, entradinha. Fundo, topo. Fundo, topo, padrão de reversão, confirmação. Reverteu o movimento para alta. Fez um doji, indecisão do mercado. Iniciou vela de força. Fez o martelo invertido, confirmação do movimento. Outro martelo. Enfim, deu uma lateralizada aqui. Ele fez um canalzinho de alta, mas ainda assim um movimento de alta, uma tendência de alta ou uma micro tendência. Por que micro? Porque a principal tendência nesse momento aqui era de baixa e ele iniciou uma micro para corrigir esse movimento aqui, ó. Para corrigir essa pernada de alta, ele fez esse movimento. A mesma coisa foi para corrigir essa pernada de alta aqui, ele iniciou um movimento, uma tendência de baixa. E quando ele chegou aqui na 61.8, olha a briga. Tentou romper, foi lá embaixo, não conseguiu, voltou lá para riba de novo. Tá brigando aqui, tentou descer, voltou lá para cima de novo. Então aqui o mercado tem um ponto de briga enorme, onde quando o mercado ele chega próximo a esse ponto aqui, é pancada lá para cima, filho. É pancada, o mercado ele sobe com força. Tentou descer, fez um fundo duplo, subiu. Tentou descer, fez um fundo duplo, desinvestou lá para cima. Tentou descer de novo, subiu. Fundo duplo, subiu de novo. E continua fazendo, se repetindo as coisas, né? A repetição acontece a toda hora, a todo instante. Então, por que eu peço tanto a vocês para estudar e praticar? Vocês vão praticar, mas praticar muito, porque aí, quando acontecer um padrão onde vocês já praticaram tanto e já viram tanto acontecendo, o mercado ele vai retornar a fazer. Ele vai tornar a fazer isso novamente. E quando fizer isso novamente, o que é que você vai fazer? Vai fazer a entrada com tranquilidade, porque tu já viu isso acontecendo. Beleza, pessoal? A prática em tudo que vocês decidirem fazer vai levar à perfeição, tá? Tudo que vocês decidirem fazer na vida, quanto mais você praticar, quanto mais você se dedicar, mais intenso você vai fazer, com mais qualidade você vai fazer. E quando você usa o coração para fazer isso, que fudeu, véio, ninguém te segura mais. Pessoal, me desculpa o palavrão, tá? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida a mais? Pessoal, a hora de tirar dúvida é agora, viu? Por favor, podem Tranquilo. liberar o áudio aí. Tá bem explicado. Show, Dway. Posso finalizar a aula? Tudo tranquilo? Beleza. Show de bola. Então, pessoal, no caso, amanhã não, quarta-feira, a gente vai ter aula falando das médias móveis, e aí eu vou passar, além da de 100, mais duas médias móveis, tá? Eu não costumo utilizar elas.
porque eu já tenho uma visão clara do mercado quando só de observar. Mas eu vou passar para vocês que isso também vai ajudar um pouco a vocês entender a próxima semana, quando a gente falar de FIBO, onda de Elliott e fluxo. Aí sim, essas médias móveis vão ajudar vocês, tá? A gente vai também falar de indicador de volume e vai também fazer operações utilizando apenas isso aqui, ó. Rompimento falso, pullback e mini pullback. Rompimento de fato, né, que seria os pullbacks, enfim, e zona de polaridade, fazendo projeção e analisando o mercado com mais facilidade. Pessoal, essa aula está sendo gravada. Por favor, reassistam, anotem o que ficou em dúvida. Cara, não é porque você acompanhou, assistiu e está presente aqui hoje, você aprendeu tudo de fato. Reassiste, tira as dúvidas, anota, assimila esse assunto, encaixota ele no juízo. Porque Aí, isso Rafa, tu vai te demorou quanto ajudar tempo para muito, ficar velho. com as... Beleza? Deixa eu só encerrar aqui, Lucas, que eu vou trocar uma ideia agora com vocês, para o vídeo não ficar muito grande para a galera assistir, beleza?